Olá, nós estamos aqui hoje para iniciarmos nosso estudo de Direito Processual Civil, né? Uma matéria bastante complexa, tem bastante conteúdo, né? Vamos falar assim. E assim, eu vou lendo o texto, tá? Como é que eu fiz os meus estudos? Aqui vocês podem ver que eu separei, né, os assuntos conforme está no edital, e o meu estudo se divide assim. Cada dia eu estudo um assunto. Por exemplo, se esse assunto aqui ele é complexo, se ele tem mais conteúdo e mais informações em que eu preciso prestar mais atenção, mais prazo, então eu vou estudar apenas esse assunto naquele dia e vou resolver questões. Entendeu? Porque não basta a gente só ler o conteúdo, você tem que também tirar desse conteúdo o que você entendeu, pegar suas dúvidas e ir para questões, ir para vídeos, né, se for o caso. Né, que já no meu caso, para a matéria de processo civil, bastou apenas assistir as videoaulas, né, do curso e já partir para estar aqui no meu RPC, para martelar esse RPC e fazer questões, tá bom? Então vamos lá começar para não se alongar muito o vídeo. Então nosso primeiro assunto aí do juiz e dos auxiliares da justiça, né? E o assunto 1 é dos impedimentos e da suspeição. Eu sei porque muita gente não vai entender muito o que é impedimento e o que é suspeição. Então, no final de cada artigo, eu vou mais ou menos dar um direcionamento para vocês poderem como é que eu vou falar? Para vocês pegarem o jeito de diferenciar um do outro, porque confunde mesmo. Na hora da prova, eles vão misturar, vão falar que suspeição é alguma coisa que eles tiraram de impedimento e impedimento de suspeição e vice-versa, entendeu? Então, a gente pode associar algumas coisas. Esse artigo aqui, pessoal, tem que ler muito, 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 muito mesmo, porque não tem jeito, tá? Não tem jeito, tem que ler, tem que saber, tem que entender o que é o impedimento do juiz, tá? E esse mesmo impedimento do juiz, ele vai se aplicar para outros auxiliares aí da justiça, como aqui nós vamos ver mais para frente. Então, é impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo, em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha, de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão, quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive. Preste muita atenção nisso aqui, ó. Linha reta ou colateral até o terceiro grau. Nós vamos ver mais pra frente que tem situações que não vai exigir isso, tá? Quando for parte no processo, ele próprio, seu cônjuge ou companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive. Quando for sócio ou membro da direção ou da administração de pessoa jurídica, parte no processo. Quando for herdeiro, presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. Em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços, em que figure como parte cliente do escritório da advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório, quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Na hipótese do inciso terceiro, para quem não sabe, isso aqui nós chamamos de inciso, tá? Artigo, inciso e parágrafo. Pode ser ridículo, mas para muita gente isso confunde, que não é do direito, lógico.
Na hipótese do inciso terceiro, que é esse aqui, né, quando tiver postular como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, cônjuge ou companheiro ou qualquer parente, o impedimento só se verifica quando o defensor público, advogado ou membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz. Isso acontece, tá? O advogado lá, ele pode tentar criar uma situação, né, para cair num desses incisos aqui. Tá? Então, aqui já está falando, é vedada a criação. O impedimento previsto no inciso 3 também se verifica no caso de mandato conferido a membro do escritório de advocacia que tem em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. O artigo 145 já trata da suspeição do juiz. Vamos ver que são só 4 incisos. A suspeição do juiz, quando ele for amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados, que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio, quando qualquer das partes for sua credora ou devedora de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta, até o 3º grau inclusive, e interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Então, mas é como uma forma assim, mais sentimental a suspeição, pelo que eu entendi. Então, essa é a minha forma de decorar, né? A única ressalva aqui é o inciso 3º, né, que fala quando qualquer das partes for sua credora, mas as outras partes dá pra gente entender assim, tá? Então, impedimentos, ele já é um pouco mais, vamos dizer assim, característico das pessoas que atuam no processo, e aqui é mais por emoção mesmo, tá? Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. Já viu essa questão caindo em prova, falando que o juiz tem que colocar os motivos, né, que o faz declarar-se suspeito, e na realidade não é isso que está dizendo o parágrafo 1º, tá bom? Será ilegítima a alegação de suspeição quando houver sido provocado por quem a alega, a parte que alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido, tá? Essa aqui é ilegítima essa alegação de suspeição, tá? Esses são os casos. Pessoal, uma grande dica aí, prazo, grifem, pintem, escrevam 10 vezes, porque prazo a gente tem que decorar, não tem jeito, prazo a gente se decora sim, tá? Vocês vão ver, conforme a leitura, conforme vocês forem estudando, que vai fixando, esse prazo eu sei que é tantos dias, eu sei que para praticar tal ato é tantos dias, então você vai ver que vai ficar mais comum, tá bom? No prazo de 15 dias a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento à suspeição em petição específica, dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. Tá? Então, a contar do conhecimento do fato, a parte lá conheceu o fato, sabe que existe aquela suspeição, então ela tem até 15 dias para ela apresentar a petição específica ao juiz do processo, tá bom? Se reconhecer o impedimento, a suspeição ou ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal, caso contrário, determinará a atuação em apartado da petição e no prazo de 15 dias apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. Então, para quem não sabe, a autuação em apartado significa que ele não vai juntar no processo que está correndo, ele vai fazer como se fosse um novo processo, mas ali no mesmo processo, né? Não está dentro do processo, mas ele está ali
aguardando decisão, né, para saber se procede ou não procede essa arguição de suspeição, tá? Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que se o incidente for recebido sem efeito suspensivo, decorem isso, sem efeito suspensivo, processo voltará a correr. Com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente. Então, essa suspeição ela se torna um incidente que precisa ser julgado antes mesmo do processo, tá? Mas isso vai depender da declaração de se tem efeito suspensivo ou não. Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. Verificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, o tribunal rejeitá-la-á. Acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão. Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado. O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados, quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição. Tá? Então, esses que não estão grifados, não estão com cores diferentes, é um pouquinho mais... Não tem muita incidência em prova, então o que está mais destacado é que vocês precisam ter mais cuidado, mais atenção, tá bom? Quando dois ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins, isso também já caiu muito em prova, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se excusará remetendo os autos ao seu substituto legal. Então, aqui está falando que o primeiro que tiver conhecimento do processo, que recebeu o processo, ele é que vai atuar, tá? Quando eles forem parentes. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição. Que é aquilo que eu tinha falado lá no início, né? Ao membro do Ministério Público, aos auxiliares da Justiça, que no caso também somos nós, tá? E aos demais sujeitos imparciais do processo. A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos. Então, não é a qualquer tempo do processo, tá? É na primeira oportunidade que ela falar nos autos que ela tem que fazer a arguição do impedimento ou suspeição. O juiz mandará processar o incidente separado e sem suspeição do processo, ouvindo o arguido no prazo de 15 dias e facultando a produção de prova quando necessário. Nos tribunais, a arguição a que se refere o parágrafo 1º, que é esse aqui, será disciplinada pelo regimento interno. O disposto nos parágrafos 1º e 2º não se aplica à arguição de impedimento ou de suspeição de testemunha, que já é diferente, tá? Dos auxiliares da Justiça. São auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, chefe de secretaria, oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. Gente, já caiu uma questão dessa perguntando se o intérprete, o tradutor e o mediador eram, tipo assim, se eram considerados auxiliares da justiça, né? E eles são, sim, auxiliares da justiça, tá? Esses são os auxiliares que a gente precisa conhecer. Do escrivão, do chefe de secretaria e do oficial de justiça. Esse aqui, o escrivão, era um termo... antigo, né? Hoje se fala mais de chefe de secretaria, tá? Em cada juiz haverá um ou mais ofícios de justiça, que a gente comumente chama de vara, né? Cujas atribuições serão determinadas pelas normas de organização judiciária. Em cada comarca, seção ou subseção judiciária haverá, no mínimo, tantos oficiais de justiça quanto sejam os juízos. Aqui é o que incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria. Tem que ter atenção aqui também, que é muita incidência em prova, tá? Redigir na forma legal os ofícios, os mandados, as cartas precatórias, os demais atos que pertençam ao seu ofício.
efetivar as ordens judiciais, realizar citações e intimações, bem como praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos pelas normas de organização judiciária. Comparecer às audiências ou, não podendo fazê-lo, designar servidor para substituí-lo, manter sob sua guarda e responsabilidade os autos, não permitindo que saiam do cartório, exceto, cai também bastante isso aqui, hein? Quando tenho de seguir a conclusão do juiz, com vista à procuradora, à defensoria pública, ao Ministério Público ou à Fazenda Pública. Quando devam ser remetidos ao contabilista ou ao partidor, quando forem remetidos a outro juiz em razão da modificação da competência. Fornecer certidão de qualquer ato ou termo do processo, independentemente de despacho, observadas as disposições referentes ao segredo de justiça. Praticar de ofício os atos meramente ordinatórios. Pessoal, aqui uma ressalva, aqueles que não têm muito contato assim com o direito, nós vamos explicar mais para frente, tem um capítulo só falando de citação e intimação, para a gente saber a diferença de um e de outro, tá bom? O juiz titular editará ato a fim de regulamentar a atribuição prevista no inciso 6. No impedimento do escrivão ou chefe de secretaria, o juiz convocará substituto e, não o havendo, nomeará pessoa idônea para o ato. O escrivão ou o chefe de secretaria atenderá preferencialmente à ordem cronológica de recebimento para publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais. A lista de processos recebidos deverá ser disponibilizada de forma permanente para consulta pública. Estão excluídos da regra do caput é esse aqui, é o que vem, né, depois do artigo, os atos urgentes a ser reconhecidos pelo juiz no pronunciamento judicial a ser efetivado, as preferências legais. Após a elaboração de lista própria, respeitar-se-ão a ordem cronológica de recebimento entre os atos urgentes e as preferências legais. A parte que se considerar preterida na ordem cronológica poderá reclamar nos próprios autos ao juiz do processo, que requisitará informações ao servidor a serem prestadas no prazo de 2 dias. Quer dizer, preterida, né, ela se considerar prejudicada, né, na ordem cronológica, aí ela pode requisitar que seja dada informações por que isso ocorreu. Constatada a preterição, o juiz determinará o imediato cumprimento do ato e a instauração do processo administrativo disciplinar contra o servidor. Incumbe ao oficial de justiça fazer pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos e demais diligências próprias do seu ofício, sempre que possível na presença de 2 testemunhas, certificando no mandado o ocorrido com menção ao lugar, ao dia e à hora. Executar as ordens do juiz a que estiver subordinado. Entregar o mandado em cartório após seu cumprimento. Auxiliar o juiz na manutenção da ordem. Efetuar avaliações quando for o caso. Certificar em mandado proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes na ocasião de realização de ato de comunicação que lhe couber. Isso aqui também, todos os atos praticados pelos auxiliares da justiça, lá no caso lá foi o chefe de secretaria, né, agora o oficial de justiça. Também tivemos aqui esses 2 servidores tem que se ter em mente o que cada um faz, tá? É muito importante. Certificada a proposta de autocomposição prevista no inciso 6, o juiz ordenará a intimação da parte contrária para manifestar-se no prazo de 5 dias, sem prejuízo do andamento regular do processo, entendendo seu silêncio como recusa. O escrivão, o chefe de secretaria e o oficial de justiça são responsáveis civil e regressivamente quando, sem justo motivo, se recusarem a cumprir no prazo os atos impostos pela lei ou pelo juiz a que estão subordinados, praticarem ato nulo com dolo ou culpa. E assim nós terminamos essa primeira parte, tá? Então, a forma da gente tá vendo isso é exatamente o que é mais importante para a gente estar estudando aqueles que têm mais dificuldade,
tá? Aqueles que tiverem algumas dúvidas, se quiserem deixar, pode deixar nos comentários, que eu vou, à medida do possível, vou tentar saná-las aqui, tá? Porque isso aqui é um grupo de estudo, a gente tira a dúvida do outro, tá bom? Beleza? Então até o próximo vídeo.